E aí, meu nome é Fabiano Mendonça e com certeza Cavaleiro da Lua é uma das séries mais esperadas do ano e talvez, acho que provavelmente é a série mais esperada do ano. E nós estávamos muito ansiosos para vê-la, né? Porque iria abordar essa parte mais mitológica, mais mítica da Marvel, né? Que mostra especificamente sobre os deuses egípcios e também porque iria abordar uma parte mais violenta da Marvel, né? Com mais porradaria e tudo mais. Até a classificação indicativa é um pouco maior, 14 ou 16 anos, se eu não me engano. E foi realmente isso que aconteceu no primeiro episódio, nós tivemos muito disso. Um episódio que começou com a apresentação do Steven Grant, né? A gente começa a descobrir um pouco sobre a vida do Steven, que a gente já tinha visto um pouco no trailer. A gente vê um pouco sobre a vida normal que ele tem, né? Uma vida bem normal, que ele não faz nada de muito diferente, ele trabalha em um museu, ele tem um peixe com uma barbatana só, que no primeiro momento parece algo que não vai ter utilidade nenhuma no episódio, mas depois tem uma atividade muito interessante, mas eu vou falar isso daqui mais pra frente. A gente vê também que tem muitas coisas na vida dele que não fazem muito sentido, que não tem conexão nenhuma. Ele descobre que ele chamou uma moça para sair, para comer carne, sendo que ele é vegetariano. As pessoas chamam ele de nomes diferentes, sendo que, que todo mundo deveria saber o nome dele. Que no primeiro momento pode parecer algo normal, né? Pode ser que as pessoas simplesmente tenham esquecido do nome dele, mas a gente sabe que não é bem assim. E mais para ele isso é tudo normal, né? É algo que ele acha que pode ser alguma doença que ele tem, que talvez ele esqueça as coisas que ele fez, as coisas que ele decidiu. E para ele isso é tudo algo do cotidiano, né? Algo que seja normal. Mas nós sabemos que não é bem assim, que não é simplesmente por acaso. E ele também descobre isso quando ele vai dormir e simplesmente aparece no meio do nada, todo machucado, com várias pessoas perseguindo ele armado. E daí ele começa a ouvir também uma voz falando para ele deixar o Mark assumir que ele era um idiota e tudo mais. A gente sabe quem que é, a gente sabe que é o Khonshu, né, o deus da lua, que está na cabeça dele falando com ele. E ele começa a fugir, ele vai para uma cidade próxima, né, porque ele estava no meio do nada. E daí a gente vê pela primeira vez, na verdade não pela primeira vez, no começo do episódio ele apareceu, mas a gente vê o vilão, o Arthur Harrow, que até o momento a gente não sabe direito do porquê ele tem aqueles poderes, né? A gente vê que ele é tratado como um deus, as pessoas simplesmente se ajoelham perante ele, tratam eles como um deus na Terra, né? Como se fosse um porta-voz de Deus ou alguma coisa assim. E a gente vê que ele tem alguns poderes, a gente vê que ele pode julgar as pessoas, ele julga as pessoas não somente pelo que elas já fizeram, mas julga também pelo que elas vão fazer ainda. Achei muito, é muito injusto, né? Se você parar para pensar, isso é algo muito injusto. Você julgar a pessoa pelo que ela vai fazer ainda, sendo que ela nem fez ainda. Mas ele faz isso, né? A gente tem dois exemplos lá. Um rapaz, ele se apresenta, é julgado e ele é uma pessoa boa, provavelmente não vai fazer, nunca fez e também não vai fazer nada de errado. E daí a gente tem uma senhorinha que é julgada, só que daí ela tem um julgamento não muito bom, né? Ela é julgada como uma pessoa má. E ela fala que ela nunca fez nada de errado, que ela estava sempre fazendo coisas certas, só que ele explica, né, que provavelmente é algo que ela ainda vai fazer e ele simplesmente mata ela. O que não é algo, é algo bem injusto, na verdade. Mas é assim que acontece e as pessoas de volta acham isso muito normal, só o Steven que acha isso estranho e daí percebem que ele tá ali de intruso, né? Os guardas já estavam indo atrás dele e daí o Arthur reconhece ele, chama ele de mercenário, né? Porque nos quadrinhos a gente sabe que o Mark ele é um mercenário, só que o Steven não sabe ainda que ele é um mercenário, porque é uma personalidade diferente. Então o Arthur reconhece ele, chama ele de mercenário, né? Fala para ele entregar o escaravelho que estava no bolso dele. E numa cena muito engraçada, né? Quando ele vai entregar esse escaravelho, ele não consegue entregar, porque ele põe a mão assim, só que a mão dele fecha sozinho, ele não consegue abrir. Então ele vê que tem alguém mais controlando aquele corpo, ele não tem controle sobre o corpo dele. E daí numa cena muito interessante, né? Quando ele tá indo ser preso, quando todo mundo pega ele troca, parece que ele troca de lugar, ele aparece do nada e tem um monte de gente morta em volta dele, e ele não entende o que aconteceu, mas a gente sabe que provavelmente o que aconteceu ali é que o Mark tomou o controle de novo, né? Tem sempre essa troca. Acontece muito no episódio essas trocas, né? Do Mark pro Steven, e daí ele aparece em um lugar armado com um monte de gente morta e ele não sabe o que está acontecendo. Eu achei que foi algo que foi muito legal nesse episódio, foi muito interessante, foi uma parte que foi engraçada, não com piadas forçadas, né, que é uma coisa que a gente tem muito na Marvel, que às vezes é bom, mas às vezes não é tanto, né, essas piadas em cenas sérias. E foi uma coisa que eu gostei muito desse episódio, que não precisou fazer piadas para ser engraçado, né, foi naturalmente engraçado essas cenas
dele trocando de corpo, né? Trocando de corpo não, mas trocando com o Mark e voltando do nada e não sabendo o que está acontecendo, e ele sendo uma pessoa muito pacífica, sendo que o Mark, né, a personalidade principal, é um mercenário que mata muita gente. Então achei que foi algo que aconteceu que ficou muito bom nesse episódio. E a gente tem uma cena de perseguição muito legal, que tem bastante dessa troca de Steven, Mark, Steven, que é muito interessante. Até que o Steven acorda na cama dele, muito feliz, porque tudo aquilo era mentira, e ele começa a seguir a vida dele, né? Até que quando ele vai alimentar o peixe dele, ele descobre que o peixe dele agora tem 2 nadadeiras, como eu já tinha falado antes. Antes o peixe dele tinha uma nadadeira só, e agora ele descobre que ele tem 2, simplesmente cresceu uma nadadeira, e isso não é muito normal, né? Então ele vai atrás, ele fala com a moça do pet shop, e a moça fala que ela não sabe por que aconteceu, que já tinha explicado isso para ele ontem. Ele acha muito estranho, né? Porque ontem ele estava simplesmente dormindo e trabalhando, então ele acha isso muito estranho. De novo, acontece uma coisa que não tem muita conexão com a vida dele. E ele vai para o encontro, porque ele vê que ele simplesmente acordou 6 horas da noite, né? Ele acordou de noite, o que até o momento não vai ser a coisa mais estranha que vai ter acontecido. E bom, ele vai nesse encontro, né? Ele fica lá esperando e a moça não aparece, ele fica muito chateado e vai ligar para a moça. E quando ele liga, algo muito interessante acontece. Ela fala que na verdade ele deixou ela esperando, que esse encontro deveria ter acontecido há 2 dias atrás, que não era mais sexta-feira, era na verdade domingo, já tinham se passado 2 dias, 3 dias na verdade, desde que ele tinha dormido. E daí ele fica extremamente confuso, ele vai para casa, não entende o que está acontecendo. E daí ele começa a mexer na casa dele, ele vê um esconderijo, ele abre isso e ele encontra um telefone. Que nesse telefone tem muitas chamadas de uma pessoa chamada Layla. Daí essa Layla fala que fazia meses que estava procurando por ele, agradeceu por ter retornado a chamada, que fazia muito tempo que ela estava atrás dele, querendo saber se ele estava vivo ou não, que é inclusive uma coisa que a gente pode conectar com a origem das HQs, né, do Cavaleiro da Lua, porque o Mark ele foi largado quase morto, né, ou praticamente morto. Daí o Deus Khonshu veio e ajudou ele, transformou ele no Cavaleiro da Lua, né, transformou ele num avatar dele. Então daí a gente tem uma conexão muito forte com a origem do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, né, pode ter acontecido a mesma coisa. O Mark deve ter ido no Egito, daí lá ele foi quase morto, dessa Layla provavelmente é uma parceira antiga dele que ficou preocupada, não soube o que aconteceu com ele, e daí o Steven não entendendo nada, ele desliga o telefone. E algo muito interessante acontece, o Mark entra em contato com o Steven, né? Ele acha muito esquisito, porque ele começa a ouvir uma voz, mas ele não sabe de onde é, daí o espelho começa a falar com ele, e vai só piorando, porque ele começa a correr, ele foge do apartamento, daí aparece o Deus Khonshu atrás dele, e ele acha que provavelmente ele está ficando louco, e ele fica desesperado, né? Ele não sabe o que fazer, e do nada acontece a mesma coisa que tem acontecido bastante nesses dias, provavelmente, né? Que ele aparece em um lugar do nada, ele aparece no ônibus e vai pro trabalho. E daí no trabalho, adivinha quem tá lá? Sim, o Arthur Harrow foi atrás dele para saber o que estava acontecendo. Infelizmente já tinha um monte de gente infiltrada lá, então ele não conseguiu fugir dessa vez. E daí o Arthur vai julgar ele, né? Dá as mãos para ele e começa a julgar ele, só que não tem julgamento nenhum, nada acontece. Então o Arthur simplesmente deixa o Steven ir embora, porque ele ficou muito intrigado, né, dele não ter um julgamento específico, porque tem um caos dentro dele, né? Ele fala que o Steven tem um caos dentro dele. Então ele deixa aí e aparentemente fica tudo bem. Daí o Steven está trabalhando, né? Ele está bem conturbado por causa de tudo que aconteceu, que ele não sabe o que está acontecendo, mas está trabalhando, ele está terminando o expediente dele, né? Daí ele começa a ouvir um cachorro uivando. Ele vai atrás e simplesmente tinha um cachorrão bem magro e alto e grande atrás dele, não? Um cachorro egípcio que fala que quer o escaravelho que tinha aparecido anteriormente no episódio. E ele se esconde no banheiro, começa a entrar em desespero, e daí uma cena muito legal, o Mark finalmente aparece, né? Ele aparece no espelho, explica o que está acontecendo, fala que ele precisa deixar o controle para o Mark. É algo muito interessante que a gente pode reparar aí, é que talvez o Steven tenha o controle total de tudo ali, né? Talvez ele tenha o controle do corpo agora, porque o Mark pede para ele deixar assumir. E daí o Mark assume pela primeira vez, a gente tem a aparição do Cavaleiro da Lua, né? E o Cavaleiro da Lua tem aquela cena muito legal que a gente já tinha visto no trailer, que ele simplesmente bate naquele cachorrão, né? Então a primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi aí e foi muito da hora. E o episódio termina dessa maneira, com a gente não sabendo o que era aquele bicho, de onde que ele veio, se ele foi invocado por alguém, se ele é servo de alguém ou se ele simplesmente queria mesmo escaravelho para fazer alguma coisa.
O episódio termina não respondendo isso e com muitas dúvidas também, né? Um episódio bem confuso. Acho que deixa várias dúvidas no nível de WandaVision. Na minha opinião, esse foi o melhor primeiro episódio, porque nós tivemos o primeiro episódio de WandaVision que foi horrível, deprimente. Depois a gente teve o do Falcão e Soldado Invernal, que foi bem morno, né? Episódio que os dois nem se encontraram no primeiro episódio. Daí nós tivemos o de Loki, que foi muito bom, mas também acho que não foi tão... Foi mais para introduzir tudo o que estava acontecendo. O Arif também. Daí nós tivemos Gavião Arqueiro, né? Que foi bom também, mas também acho que foi mais para introduzir tudo que estava acontecendo. E nós tivemos o Cavaleiro da Lua, que acho que foi muito bom, que conseguiu introduzir o personagem muito bem, introduziu a mitologia de uma maneira muito boa ainda, lógico, não completamente, porque ainda faltam muitos episódios, mas conseguiu introduzir muito bem esse primeiro episódio, foi muito bom e conseguiu chamar muita atenção e prender a gente na história. Bom, então é isso, muito obrigado por ter assistido, se inscreva para ficar por dentro das próximas análises também, dos próximos episódios, que com certeza vão ser incríveis, e também para outros vídeos, né, que vão sair também sobre outras coisas, sobre notícias das séries, dos filmes e de tudo mais. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e valeu!